Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Eduardo e minha ideia aqui é falar sobre o conflito do Oriente Médio entre Israel e Irã. Não sou especialista de guerra, nem essa pretensão de ser. Então, primeiro, o ponto importante aqui de atenção é como que o Irã pode retalhar esse conflito. E uma dos pontos das ferramentas de retaliação é ele fechar o Estreito de Hormuz, né, que é onde passa 20% do petróleo global e 30% do petróleo que circula pelo mar, né, que é transportado pelo mar. Se ele fecha o Estreito de Hormuz, que tem mais ou menos um tamanho de uns 30 quilômetros, 32 quilômetros, né, isso poderia levar, estava conversando com os economistas lá de fora hoje de manhã, o preço do petróleo para $125 o barril, ou seja, o Brent hoje está $72 o barril, estava 64 semana passada, poderia levar para $125 o barril, que faria o quê? Com que a inflação nos Estados Unidos e no mundo inteiro, no Brasil também, obviamente, subisse muito e muito rápido, né? Então, se o preço sair dos 70 para os $125, poderia aumentar a inflação americana de 3 a 5%, né? E no Brasil até um pouco mais que isso, porque no final do dia o peso de energia no índice de inflação americano, o CPI americano, é 7%, e no Brasil é um pouco maior, de 12%, né? Então esses seriam os impactos econômicos e basicamente o que seriam as respostas dos bancos centrais? Subir juros, né? Preço do petróleo mais alto, inflação sobe, o Banco Central tem que fazer o quê? Subir os juros para poder frear essa inflação, e subir os juros freia a economia, machuca a economia e, obviamente, você teria um impacto, antes disso acontecer, nas ações, empresas americanas, brasileiras, europeias, etc., se fosse para um cenário extremo. Tá? Hoje, os mercados não estão precificando esse cenário extremo, né? Tanto que o preço do petróleo subiu de $64 para 72, uns 11%, então deve ser uma probabilidade de uns 15% disso acontecer, segundo os mercados, tá? Mas, obviamente, sempre existe essa possibilidade, né? Agora, tem aparecido, né, um segundo plano aqui, tem aparecido notícias sobre o envolvimento direto dos Estados Unidos no conflito, né? Enfim, não sei dizer se vai se envolver, não vai, como que vai, mas na história, nos últimos 30 anos, alguns eventos que os Estados Unidos se envolveu pontualmente, sem uma escalada por muito tempo nesses conflitos, os mercados americanos, a Bolsa Americana continuam se valorizando, né? Um exemplo, a operação da Tempestade no Deserto em 1990, né? Teve também o bombardeio na Iugoslávia ali em 1999, onde feito ali pela OTAN, né? Com envolvimento dos Estados Unidos, e os mercados americanos e as bolsas continuaram se valorizando, porque você não teve uma escalada contínua daquilo, né? Não teve um desenvolvimento de uma guerra por mais tempo. Por exemplo, esse último que foi na Iugoslávia em 99 e levou, se não me engano, algo como 74 dias, menos de 3 meses, né? Então depende muito de como que vai acontecer. A gente está aqui acompanhando, né, os mercados e o desenvolvimento do conflito, e a gente vai compartilhando aqui com você qualquer novidade. Obrigado.